Graça e paz. Igreja, corpo de Cristo. Contudo, ou pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Membros mais fracos. Hoje queremos falar sobre eles. Membros do corpo de Cristo. Todos são importantes. Membros que às vezes não se destacam, que são marcados pela sua simplicidade, são também importantes. Eu costumo dizer que aqueles mais simples, marcados pela sua simplicidade, são aqueles irmãos com adoração verdadeira, sabe? E nos lembramos aí de alguns irmãos simples, humildes, não têm teologia, não sabem falar, sabe? Não são pregadores, não são artistas de púlpito, não tocam, não cantam, mas são adoradores. São membros que adoram o Senhor com a sua simplicidade. Sabe? Eu acho tão interessante, tão bonito, que no corpo de Cristo esses membros são tão importantes. Sabe? Às vezes nós não valorizamos muito membros, né? Mas eu costumo usar como referência o seguinte, a mão. Olhe na sua mão, e eu olhando na minha aqui, você pergunta o seguinte, se precisasse de extrair, tirar um dedo, qual deles você acha que seria o melhor para tirar? Aí você olha assim, esse é importante, esse é importante, esse é importante, esse é importante, esse é importante. Ah, não, é melhor não tirar nada. Você entende? Um dedinho faz falta. E a palavra diz, os membros que parecem ser mais fracos são importantes. Esses membros que nós chamamos de mais fracos são os verdadeiros adoradores. Na sua simplicidade, eles é que compõem. Sabia que os membros mais fracos são aqueles membros que não são chamados de ovelhas douradas? Uma vez eu li uma reportagem da revista Defesa da Fé que falou sobre as ovelhas douradas. Quem são as ovelhas douradas? Ovelhas douradas são aquelas que vieram... Não estou dizendo que elas são mais importantes ou menos importantes, mas que infelizmente às vezes algumas igrejas priorizam elas. São aquelas que alcançaram sucesso na vida pessoal, profissional, às vezes ocupam cargos importantes nas sociedades, mas eu sei que todos são importantes, mas existem algumas que parecem que são ovelhas douradas, têm o melhor cuidado do pastor, que verdadeiramente não é esse o caminho, tá? Então, os membros mais fracos são aqueles que não são ovelhas douradas. Esses membros, muitas vezes, servem no silêncio. Eles não se destacam. Às vezes, esses membros são os verdadeiros intercessores da causa. São eles que choram pela madrugada, os membros mais fracos, os membros menos importantes em outra versão, que parecem ser menos importantes, porque todos são importantes. Para Jesus, uma alma vale o mesmo tanto. Não importa em qual ocasião que ela se rendeu ao Senhor. Inclusive ontem, anteontem, eu liguei para um pastor e falei, pastor, você tem o nosso apoio de uma outra denominação, está passando por uma crise. Eu disse, você tem o nosso apoio, pastor. Uma alma aí, pastor, que se converte, tem o mesmo valor de uma alma que se converte aqui, na Batista Shalom. Você tem o nosso apoio, pastor, a nossa oração. Então, obrigado, pastor, por isso.
Então, membros às vezes mais fracos. Às vezes os membros mais fracos são aqueles que não apresentam grandes dízimos. Não. Os mais fracos às vezes são aqueles que a fidelidade deles ao Senhor é o maior lucro. A igreja é o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo, todos são importantes. Todos. Os que se apresentam e os que são invisíveis. Eu costumo até dizer que o Senhor usa muitas vezes os invisíveis e que grande parte daqueles que estão à frente do ministério são os improváveis. Eu costumo usar muito essa palavra, porque eu era um improvável. Humanamente, eu era como Davi. Quando o profeta chegou na casa de Davi e o seu pai foi trazendo os filhos e foi passando os altos, os fortes, os valentes, e o Senhor ia dizendo, não é esse, não é esse, não é esse. Ele falou, mas não tem ninguém? Aí o seu pai de Davi, disse, tem um lá no campo, mas é um pastorzinho de ovelha, uma criança, um adolescente. Não, traz ele para mim. Davi era o improvável e Deus o escolheu para reinar em Israel. Eu falo que Deus trabalha na igreja dos mais fracos com os improváveis. Sim, eu era um improvável e talvez você também seja um improvável. Talvez ao alguém olhar, vai dizer, esse aí será o último a se destacar na igreja do Senhor. Mas, meu irmão, seja um improvável obediente ao Senhor, servo do Deus vivo. Os membros do corpo são importantes. Aqueles que são visíveis e aqueles que são invisíveis. O Senhor conhece todos eles e este corpo, que é a Igreja de Cristo, não conseguiria se locomover se não fosse a unidade de todos eles. O Senhor nos abençoe, que sejamos a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, para a glória de Deus. Fica na paz.